O Internacional entra em campo hoje à noite aqui em Caxias do Sul contra a equipe do Juventude no Alfredo Jaconi para uma espécie de revanche, por conta das duas eliminações sofridas para a equipe da Serra Gaúcha nesta temporada 2024. O ambiente colorado aqui direto da concentração em Caxias do Sul, principalmente envolvendo o técnico Roger Machado. Os protestos da torcida do Juventude chegaram até o técnico colorado. Também tem detalhes importantes sobre a possível saída de Robert Renan, o clube que está negociando a sua contratação e que deve finalizá-la até o início da próxima semana. Brian Aguirre tem data para chegar em Porto Alegre e eu te trago os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente vai falar sobre o ambiente, os bastidores do Inter, aqui direto da concentração colorada em Caxias do Sul, às vésperas de um duelo que promete ser muito quente contra a equipe do Juventude pelo Brasileirão. Tem detalhes sobre a saída de Robert Renan, ele vai jogar, não vai jogar, vai ser vendido, vai ir para quem? A gente vai falar sobre isso e também sobre a data do último reforço da janela do Inter, que chega no início da próxima semana e a gente vai falar sobre isso também. Antes, não te esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, kto.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito e sair brincando lá em kto.com. Aproveita, tem jogo do Grêmio rolando aí, o Grêmio tá ganhando do Atlético Mineiro por 1-0, nesse momento que eu tô soltando o vídeo não sei se o resultado se mantém, mas o Inter entra em campo às 18h30 e tem muitos outros jogos da rodada do Brasileirão neste domingo. Aproveita e corre lá em kto.com, cupom DIAS para tu ganhar uma free bet. Gente, vamos lá, eu tô aqui, como eu disse, na concentração do Internacional em Caxias, às vésperas do duelo de hoje, 18h30, contra o Juventude no Alfredo Jaconi. Vai ser a 7ª vez que o Inter vai encarar a equipe do Juventude só nesse ano de 2024. Se a gente for pegar friamente os jogos, o Inter tem uma vantagem no número de jogos, né? Só que foi eliminado 2 vezes. O Inter ganhou um jogo pelo Gauchão, a última rodada da fase classificatória da competição. Nas semifinais do Gauchão foram 2 empates, então no Gauchão uma vitória e 2 empates do Internacional contra o Juventude. Na Copa do Brasil foi uma derrota no jogo de ida, quando o técnico ainda era o Cudê, foi o jogo da demissão do Cudê. E depois um empate no Alfredo Jaconi. E teve a vitória do Inter no Campeonato Brasileiro. Então o Inter tem 2 vitórias, 1 derrota e 3 empates contra o Juventude. Repito, se a gente vai pegar friamente os números, não parecem ruins, só que daí vem a eliminação nos pênaltis no Campeonato Gaúcho, com a cavadinha do Robert Renan, e vem a eliminação na Copa do Brasil, por isso que o Juventude está aqui, ó, engasgado para o Internacional, tem que buscar essa vitória hoje até para ter uma sequência aí de bons resultados no Campeonato Brasileiro. Vem de uma vitória contra o Cruzeiro e empate também contra o Cruzeiro em 0-0 no último meio de semana. Bom, gente, pro ambiente dessa partida, tá? A gente está esperando, obviamente, um Jaconi lotado em um ambiente que vai ser tenso contra o Inter, mas principalmente contra o técnico do Inter, o Roger Machado, que é o ex-técnico da equipe do Juventude. Toda aquela polêmica que envolvia a ida do Roger pro Inter, vai deixar o Juventude, tá indo por dinheiro, o que tá acontecendo. A gente viu que a torcida do Juventude fez um movimento de confeccionar notas falsas, obviamente, de dinheiro, colocando o rosto do técnico Roger Machado, indicando e fazendo xingamentos, enfim, e será assim dessa forma no jogo de hoje, como se o Roger fosse um cara mercenário, enfim, aquele tipo de protesto que a gente já viu com o Mano Menezes, quando o Mano Menezes foi deixar o Caxias e ir pro Grêmio. Aconteceu isso aqui em Caxias no Centenário na época, aconteceu daquele jogo do Ronaldinho do Flamengo contra o Grêmio no Olímpico. É algo que acontece, não tem o que fazer. A torcida do Juventude está muito mais do que revoltada contra o técnico Roger Machado, então vai ser esse ambiente que o Inter vai encontrar aqui em Caxias do Sul no jogo de hoje às 18h30 no Alfredo Jaconi. A casa deve estar lotada e vai ser uma pressão muito grande para o Inter, muito por conta dessa situação do Roger. Eu conversei sobre isso com algumas pessoas do Inter que me disseram que enviaram sim para o Roger recebeu, viu ontem, mas que ele está bem tranquilo em relação a isso, tá? O Inter vai estar atento às manifestações que podem acontecer por parte da torcida do Juventude, se não vai ser algo a mais, de ter uma preocupação maior
até com a integridade não só do Roger, mas do pessoal do Inter, porque a gente sabe que o Jaconi não é um estádio tão grande, é mais acanhado, apesar de ter uma capacidade aí para 20, 22 mil pessoas, mas é um estádio que é de fácil acesso em muitos ambientes ali do Jaconi, então o Inter vai reforçar a segurança nesse sentido, a atenção da segurança do clube, para não ter nenhum tipo de problema hoje na partida às 18h30, e vai ser um clima tenso sim. Bom, em relação à equipe, tá? O time do Inter está encaminhado, mas dá pra gente colocar uma dúvida sobre a situação do Robert Renan. Provável Inter tem Rocher no gol, que tá voltando de suspensão, Natan estreando na lateral direita, a dupla de zaga tendo Vitão e Robert Renan, e o Bernabé na lateral esquerda. No meio de campo, o primeiro volante Fernando, mais à frente Thiago Maia, Tabata de um lado, Wesley do outro, Gabriel Carvalho centralizado e o Borré no comando de ataque. Lembrando, Rogel e Mercado estão suspensos, Fabrício ainda se recuperou da lesão na tíbia, mas está em retreinamento, Luca com dores musculares em retreinamento e o Wanderson segue com uma contusão na panturrilha, são os desfalques para o técnico Roger Machado. A dúvida está sobre o Robert Renan. A gente repercutiu ontem à noite aqui no canal a informação que veio do Wagner Martins, do Vaguinha com o Felipe Duarte em GZH e na Rádio Gaúcha, de que o Robert Renan pediu para o técnico Roger Machado para não jogar, porque ele tem uma situação se encaminhando. Ele tem uma proposta do futebol árabe, tá, da Arábia Saudita, e é importante a gente contextualizar aqui, se falou em Emirados Árabes, a proposta é da Arábia Saudita do Al-Shabaab. Tá? Clube que até o Inter conhece bem porque tentou muitas vezes contratar o Edenilson aqui em 2019, 20 e 21. O Al-Shabaab da Arábia Saudita fez uma proposta para contratar o Robert Renan e essa situação está caminhando para uma ida sim do Robert Renan para o futebol da Arábia Saudita. Como que isso impacta? Porque ele está emprestado pelo Zenit da Rússia ao Internacional. O Inter ganha uma taxa de vitrine. Eu já trouxe aqui, que eu ouvi de um dirigente do alto escalão do Internacional, tá, uma fonte muito segura, de que essa taxa de vitrine é de 4 milhões de euros. A gente está falando de 24 milhões de reais, tá? A taxa de vitrine para o Robert Renan seria a grana que o Inter receberia pela venda do jogador, que está emprestado ao clube, está usando o Inter nesse caso como uma vitrine, mas que pertence ao Zenit. O Wagner Martins trouxe, que ouviu do lado do jogador, um valor de 4 milhões de reais. Mas eu repito, a informação que eu tenho a respeito da informação do Vaguinha é uma informação que vem do lado do staff do jogador, mas do lado do Inter a gente escuta que é 4 milhões de euros. Bom, se o Robert Renan vai jogar ou não, essa é a grande dúvida. Por quê? Eu ouvi de pessoas aqui do Inter que o Vitão e o Igor Gomes não têm preferência por jogar no lado esquerdo da zaga. Não jogam daquele lado. Quem joga do lado esquerdo tá fora, que é o Mercado e o Rogel, que podem jogar por ali, e tem mais o Robert Renan. Tem um cara que pode jogar por aquele lado que está recém sendo relacionado pela primeira vez. Mal treinou com um grupo em Porto Alegre, que é o Cleiton Sampaio, zagueiro que veio do AVS de Portugal. Está relacionado pela primeira vez, assim como o lateral direito Natan, que esse sim deve ser titular, está um pouco mais tempo em Porto Alegre. Então assim, não sei se o Robert Renan não vai jogar, mas a gente escuta que tem essa possibilidade, tem a oferta do Al-Shabaab da Arábia Saudita e deve se encaminhar para uma venda do jogador. Para a gente fechar, o último reforço do Inter na janela, depois de contratar o Rogel, contratar o Cleiton Sampaio, contratar o lateral direito Natan, contratar o Bruno Tabata, a quinta contratação vai ser Brian Aguirre, terça-feira. Ele deve chegar em Porto Alegre, ouvi aqui na concentração do Inter agora pela manhã, que é detalhezinho burocrático, tá? Tá tudo acertado, faz o exame, vem para Porto Alegre, entre segunda e terça ele chega e será anunciado pelo Internacional, o Inter aí contratando ele em definitivo do Lanús da Argentina, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Inter. Um beijo, um abraço e até a próxima.